Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, é claro, www.futura.org.br, o nosso endereço que já está aí na tela para você. Bom, e a Organização Mundial da Saúde estima que atualmente 300 milhões de pessoas sofrem de asma no mundo, enquanto milhões de outras sofrem de alergias e doenças respiratórias. Esses problemas tendem a aumentar nessa época do ano, já que a chegada do outono traz queda brusca das temperaturas e também provoca aí uma baixa na umidade relativa do ar. Então, se você em casa sofre com essa condição ou se quer saber como ter uma atitude preventiva, fique ligado no programa de hoje. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Norma Rubini, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Aqui ao meu lado está a analista de recursos humanos Suzana Bravo dos Santos, que sofre muito de alergias, principalmente nessa época do ano. E também conosco o pneumologista Paulo Albuquerque da Costa, ele que representa o Instituto de Doenças do Tórax da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pela rede social, você já sabe que é um canal direto de comunicação com a gente aqui no estúdio. Então, mande seu recado aí no facebook.com/canal Futuro Oficial. Você encontra aqui já este post que você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aí a sua questão. Daqui a pouquinho eu trago seu questionamento aqui para o estúdio e repercuto com os nossos entrevistados. Também pela internet você tem como opção o Twitter, mandando mensagens para o perfil que é o @canalfutura. Ou ainda você pode ligar para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Não perca tempo, mande sua questão enquanto eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bom, boa Tudo tarde. certo? Tudo bem, boa tarde. Quero começar ouvindo a Suzana, que está aqui do meu lado, que a gente já sabe que desde os 12 anos, Suzana, sofria muito com alergias. Exatamente. E foi difícil até para descobrir, né? Até eu conseguir descobrir que as crises eram alérgicas, foi uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Sofria muito, principalmente nessa época do ano, de outono e inverno. Exatamente. Por quê? Eu tinha muita crise de garganta, muita amidalite, só que eu não imaginava, nem a minha mãe imaginava que isso era um processo alérgico. E eu só fui descobrir isso em 2009, quando eu já tinha 28 anos, e aí que eu comecei a dar início ao tratamento. Então passou toda ali esse finzinho da pré-adolescência, adolescência, até o início da vida adulta, sofrendo muito sem ter um diagnóstico correto. Exatamente. Assim, tratava, né, com remédio de alopatia, mas não ia na causa, de fato, que era alergia. Outra Norma, isso é muito comum, né? O pessoal, de fato, tem um diagnóstico para alergia, um diagnóstico concreto, nem sempre é fácil chegar a esse diagnóstico. Até hoje em dia nós temos mais recursos, né? Mas realmente confunde, os sintomas confundem, porque é muito comum o paciente alérgico ele ter frequentemente complicações infecciosas, nas vias aéreas superiores, né? Que é na garganta, às vezes até nos olhos, otites também. Às vezes, quantas criancinhas que têm otite de repetição e a causa é uma rinite alérgica não tratada. Então, provavelmente, a Suzana tem rinite alérgica, né? E por conta disso, e aí começa a respiração pela boca, o nariz entupido, as bactérias se alojam com facilidade nas amígdalas, o tecido de amígdalas do alérgico ele é maior, às vezes também a superfície mais irregular, favorece a deposição, a colonização por bactérias. Então, são complicações da doença alérgica. Então, a rinite alérgica, que parece mais uma doença boba, porque seria, vamos dizer, vários resfriados ao ano, pode ter complicações infecciosas mais graves. Otite, sinusite, amidalites, etc. Tudo que é e até as inflamações, né? Até mesmo pneumonia, porque se a sinusite não for bem tratada, poderá também evoluir para uma pneumonia. Doutor Paulo, mesmo quem já tem alergia ao longo do ano, ou problema respiratório ao longo do ano, por que nessa época, em especial no outono e no inverno, esses problemas se agravam? Por alguns fatores associados ao clima. Nessa época do ano fica mais frio, a umidade do ar diminui. Isso tudo propicia o aparecimento de ressecamento de vias aéreas. Você também tem outras questões ligadas a poluentes no ar que ficam mais concentrados nessa época do ano. Então, principalmente quem mora nas grandes cidades, né, já se depara aí com a questão da poluição ao longo de todo o ano, mas nessa época, por conta dessas questões da umidade mesmo e do frio, acaba piorando. Então, quando fica mais respira exposto. E recebe, infelizmente, esse ar poluído no organismo. Exatamente. E também as questões das infecções
como a doutora Norma falou, em relação ao maior confinamento e a facilidade de transmissão das infecções pelo contato e pelas vias aéreas. Então, isso é um fator que aumenta muito. E eu gostaria de complementar com outros fatores associados que estão também à exposição aos alergenos, né? Como ela já falou, e esses alergenos dos mais variados, e que em situações alergenos de inverno... são o quê? São situações ou produtos ou condições que acabam expondo a pessoa a ativar essa alergia. Isso, ácaros, fungos, né? Pelos de animais. Fumaça do cigarro. Fumaça do cigarro, principalmente no ambiente dentro de casa, porque hoje quase não se fuma em ambientes públicos, mas dentro de casa todo mundo pode fumar. Então você tem essa questão muito ligada ao aumento pelo confinamento. E eu completaria com mais um item que tem muito a ver com a Suzana, que é em relação às pessoas que já têm problemas respiratórios antes. Então, aquela pessoa que tem rinite, sinusite, que tem asma e que não faz o tratamento adequado porque não tem um diagnóstico, nessa época do ano ele acaba exacerbando. Muito bom. A gente preparou também aí um gráfico para mostrar para você de casa alguns itens aí, algumas dicas importantes para você cuidar bem da sua saúde respiratória, principalmente nessa época do ano. Está aí na tela para você, então permaneça saudável no outono e no inverno. Então, primeiramente, hidrate bem o seu organismo, evite permanecer em locais fechados, lave as mãos constantemente, mantenha uma alimentação balanceada e hidrate bem a pele. Agora, a terceira questão ali, lave as mãos constantemente. Qual a importância dessa higiene constante, principalmente na parte das mãos, para evitar esses problemas que a gente tem tanto, né, de rinite ou mesmo conjuntivite, que é muito comum, né, vai passando do olho de um para o outro. Então, qual a importância de lavar bem as mãos, ter esse hábito sempre na rotina, doutora Norma? Já está bem comprovado, né, até dentro do ambiente hospitalar também, que a medida mais importante de higiene é lavar as mãos, lavar bem as mãos, não é lavar assim superficialmente, não, é lavar as duas faces da mão, interna e externa, porque até foi bastante divulgado isso naquela época em que nós estávamos enfrentando a gripe suína, né, em que todos os lugares que a gente vai pegando na rua, corrimões, ônibus, né, você vai pegando em várias coisas, dinheiro. Então, foi uma coisa boa até que foi ficou depois daquela onda de tantos casos de gripe A, né, as pessoas começaram a ter mais o hábito de lavar a mão, usar o álcool gel também para desinfetar as mãos. Antes de comer também, a gente vai sempre, quando se faz reportagens, por exemplo, você visita um buffet na hora do almoço, todo mundo vai lá, pega, né, os pegadores da comida ali, então é importante sempre ter um álcool gel ali antes do buffet. Você vai cumprimentar uma pessoa que está gripada, que acabou de assoar o nariz, sem Ou você chega no restaurante, abriu a porta do restaurante, a maçaneta ali, se não lavou a mão também, tudo então, isso é potencialmente o espaço para um contágio. Embora você não possa escapar de um espirro, né, daquelas gotículas que vão ser jogadas, de uma tosse, você tem que fazer, talvez, desviar um pouquinho, mas você está conseguindo, pelo menos, controlar ali nas mãos, lavar sempre as mãos. Suzana, e você que já sofre com alergia, que cuidados assim no dia a dia, depois que você já teve o seu diagnóstico, você começou a ficar um pouco mais atenta e mudar o comportamento? Que mudanças foram essas? A questão da hidratação também direto no nariz com soro fisiológico, que foi uma das indicações do médico, a coisa de lavar as mãos também. E evitar o máximo, quase praticamente corro da poeira, o máximo que eu posso. Porque você passa a ter mais informação, então você consegue ter mais cuidados e melhorar a qualidade de vida. Agora uma questão, qualidade de vida, falando nesse ponto. Você, antes de ter esse diagnóstico, afetava muito, por exemplo, a sua vida social? Você deixava de sair, muito, de fazer coisas e atividades por conta da alergia? Muito, assim. Primeiro que a crise de garganta, ela me deixava uma semana de cama mesmo, sem eu conseguir levantar para fazer nada. Eu não conseguia nem me alimentar, era só a base de injeção mesmo para poder me recuperar. E hoje em dia eu vivo um pouco mais tranquila, depois das vacinas. Então deixava de sair, não podia nem trabalhar. Sair, a questão do trabalho, a ausência no trabalho, a questão também de perder peso. Eu já tenho um biotipo magro, então assim, a crise me dava perdia peso de 5 quilos a 6 quilos em uma semana, quando eu tinha crise alérgica. Agora, uma questão importante também é o ambiente de casa, né? Que às vezes você já falou aqui, o Dr. Paulo já mencionou a questão do pelo de animal, ela falou da questão da poeira em casa, agora muitas vezes
e nem todo mundo se dá conta, né, de que o ambiente que você está inserido, onde você dorme todo dia ali, pode ter, né, esses... Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Então, eu queria ouvir um pouquinho, doutor Paulo, que cuidados são esses? Quem está em casa, de repente, pensando, eu tenho tantas crises de rinite, espirro tanto, o que pode ficar atento e dar uma olhada em volta ali no ambiente de casa, ver se pode fazer alguma mudança? Algumas coisas estruturais, por exemplo, umidade na casa, no quarto. Isso acumula fungo, é um fator desencadeante muito importante das alergias. A questão da poeira que a Suzana falou, que pode se acumular muito junto com os ácaros em tapetes, cortinas pesadas. A questão do vestuário, muito importante, porque agora no inverno a gente vai pegar aquele casaco que está guardado. Ficou o ano todo do lado, né? A gente, a primavera, o verão, você esqueceu que ele existia. Tem que lavar pegou no dia antes frio, de usar, porque ali pode estar com fungo, pode estar com ácaro, e aquilo pode desencadear uma crise. Então, vamos aproveitar agora que a gente ainda está no outono, pessoal, vamos tirar os casacos do guarda-roupa, vamos dar aquela lavada, né? Para quando chegar de fato o frio, poder utilizar uma roupa limpa e que não vai provocar algum problema respiratório mais grave. E as pessoas que já têm problemas alérgicos importantes devem evitar animais domésticos que tenham pelo. Bom animal doméstico para quem tem alergia é peixinho no aquário. Apenas para complementar, né, assim também no domicílio, na casa da pessoa, é muito importante o cuidado com o colchão. Né? Então, o ideal é que o colchão, porque o colchão ele é um grande criador de ácaros, por isso que nós, alergistas, gostamos de falar dormindo com o inimigo, porque o colchão e o travesseiro, às vezes, tem muito mais ácaro que uma almofada ou um sofá. Isso é uma dúvida, doutora Norma. Muita gente tem aquele travesseiro que adora, mas que guarda o mesmo travesseiro por décadas. É importante ressaltar, você tem que lavar o travesseiro ou trocar periodicamente. Ou usar existem capas, né, capas têm que ser impermeáveis, capas antialérgicas, você pode colocar essa capa e depois colocar a sua fanha normalmente. A mesma coisa no colchão. Então, essas são medidas que já estão comprovadas, que são muito importantes. Acredito que a Suzana tenha recebido essa orientação dos colegas da Santa Casa. E como o nosso programa aqui não é um programa só local, é um programa para o Brasil todo, a questão das lareiras, né? É muito charmoso, é romântico. Principalmente no sul do Brasil, no interior. Sul do Brasil, o mesmo o pessoal tem a lareira em casa. No Rio, que a gente tem região serrana, né? Até no Nordeste, eu sei que também tem a serra lá, não tem? Também serra na Paraíba. Então, lembrar... Passa um fiozinho. Então, quais cuidados na hora de acender a lareira? Que a lareira é uma poluição. Aquela combustão da madeira ali é uma combustão. Então, não é recomendável para o alérgico a lareira tradicional, que use uma lareira elétrica ou um aquecedor elétrico. Não é o ideal para a pessoa. Se quiser ir para uma cabaninha na serra, vai, mas não vai ter por uma crise de me estragar a lua de mel, né? Vai pensando que fim de semana romântica e volta com uma crise de alergia, pode complicar a situação ainda mais, né? Deixa eu aproveitar aqui e colocar as perguntas que estão chegando para a gente pela rede social. Você de casa, não perca tempo, mande mensagens para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone. Já chegou aqui uma pergunta lá de Minas Gerais, a Arleide Gonçalves. Obrigado, Arleide, pela participação. E ela diz que a mãe tem espasmo laríngeo e rinite, né? E pergunta se nessa época é indicado o uso do umidificador de ar, se tem alguma orientação para a limpeza correta desse aparelho. Doutora Norma, doutor Paulo, quem pode responder? É indicado o uso do umidificador de ar. Quem não pode adquirir, às vezes pode botar uma bacia com água, nessas épocas onde a umidade do ar é baixa, isso ajuda muito. Tem algumas regiões do centro-oeste do Brasil, Brasília, por exemplo, que é muito seco, às vezes a umidade do ar fica abaixo de 20%, e isso é um ponto até para importante. você conseguir dormir, né, com ar tão seco. Que a gente não presta muita atenção nisso quando vem os boletins meteorológicos, como está a umidade do ar, né? Se ela estiver abaixo de 20%, isso já é nível crítico. Então, a gente ter uma umidificação no quarto, principalmente onde vai dormir, é interessante, sim. Em relação à limpeza do aparelho, também é importante que o aparelho seja utilizado e limpo periodicamente. Agora é importante não ter esse abuso do umidificador, não é, Paulo? Porque às vezes as mães acham que qualquer nariz congestionado... Então, aqui no Rio de Janeiro, com uma umidade de 80%, se você colocar um umidificador no quarto, vai piorar, você vai criar mais fungos. Vai entrar naquilo que chamou atenção no início. Eu vou criar mais umidade no ambiente. Vai o ambiente ficar muito demais. Tem um tempo certo, de 2, 4 horas, do uso do umidificador, e depois você deve desligar. E os cuidados são os cuidados de higiene com álcool e a limpeza do aparelho para que não acumule fungo, principalmente.
Muito bem. Quero ouvir da Suzana, a gente falava um pouquinho sobre a medicação, né? Você faz um tratamento já com orientação médica. Agora a gente sabe muitas vezes o pessoal quando tem alergia, né? Bateu aquela alergia, aquele espirro, é rinite, vou tomar aquele remedinho, vou colocar aquela gotinha no nariz. Antes de você ter esse diagnóstico, você costumava usar alguns medicamentos sem ter orientação médica? Costumava, só que eu aprendi que isso é realmente errado e o correto é procurar ajuda. A questão que eu acho que o grande problema de hoje é a falta de informação. Entendeu? E aí, enquanto você não tem a informação, você vai apostando em receitas que... No paliativo, minha amiga usou, meu amigo usou, vou fazer a mesma coisa. Do quem avisou, de quem falou. Doutora Norma, o risco disso, né, da pessoa, na verdade, estar usando aí um antialérgico ou essas gotinhas no nariz para desobstruir os medicamentos à base de corticóide, eles fazem parte desse arsenal terapêutico e são úteis, mas eles têm que ter um controle por um médico. Então, às vezes, há um abuso de medicação, às vezes até quem tem conjuntivite alérgica, colírio de corticóide, então um colírio com corticóide só prescrito por um oftalmologista, porque senão você pode desenvolver catarata, glaucoma. Existe o perigo também de medicamentos, às vezes são os famosos vasoconstrutores locais para o nariz, acaba criando muito comum, uma né? rinite medicamentosa. Você vai na farmácia, tem uma imensidão de opções. É uma maravilha, porque realmente a medicação correta não vai dar um alívio tão instantâneo como esses produtos dão. Perfeito. Mas só que os riscos são graves. Você pode ter sangramento nasal, você pode acabar até perdendo olfato. Por exemplo, às vezes medicamentos caseiros, por exemplo, buchinha do norte. Era uma coisa bem famosa antigamente. Buchinha do norte? Fazia inalação com buchinha do norte, vende na feira. Aí essa buchinha do norte, a inalação pode levar a lesão de nervos olfativos. Você vai perder o olfato. Perder o olfato, você já perde 50% do paladar, né? E assim vai, ou corticoide oral, ou injeções de corticoide. Muitas pessoas que têm muita sinusite, né? Injeção de corticoide. Não está correto. As injeções são para casos graves e pontuais, quadros agudos, não para um uso crônico. E sempre com a orientação médica, né? É importante ressaltar isso, né? Algumas coisas importantes em relação à questão medicamentosa. Uma é que a rinite e a asma, que são as principais doenças respiratórias, são muito negligenciadas, em termos até da magnitude que elas ocorrem na população. A prevalência da rinite é calculada em 15% a 20% pelas pessoas. Veja que não é pouca gente. E da asma, entre 10% e 13%. Então, muita gente vive com rinite, muita gente vive com asma. Quem tem asma, quase 80% tem rinite junto, né? Então, você às vezes tem que tratar da asma e da rinite da pessoa, ela precisa ter acesso e fazer o diagnóstico. E dentro do arsenal terapêutico, também não precisa ter medo da medicação. Hoje em dia, as medicações, entre elas do arsenal, os corticosteroides, a gente tem opções de baixíssimo risco e que você pode usar por tempo prolongado, com bastante segurança, desde que acompanhado pela orientação médica. Agora, uma questão importantíssima, a doutora Norma falou aqui sobre injeção, me veio à mente a questão das vacinas. A gente está em época aí de vacinação, acabou há pouco tempo a campanha do Ministério da Saúde para vacinação contra a gripe, mas os postos de saúde ainda distribuem gratuitamente para as populações específicas esse tipo de vacina. Tomar vacina para a gripe pode ajudar aí a prevenir algum tipo de alergia respiratória? Não, vai prevenir a gripe. E a gripe no paciente que tem alergia, que tem asma ou que tem rinite, ela sempre é mais complicada, prolongada. Ela se soma e complica o quadro dessa pessoa. Muitas vezes ela abre caminho para uma sinusite ou para uma pneumonia num paciente asmático ou um paciente com rinite alérgica. Tá? Então, lembrar também que existem, como ela comentou, vacinas, a imunoterapia específica, popularmente se chama de vacina, mas é um procedimento com outra finalidade, porque a vacina é para você criar imunidade contra alguma coisa que você não tem. Então, se eu tomo a vacina da influenza, que é da gripe, eu quero criar imunidade contra o vírus influenza. A vacina da alergia, que a gente chama, entre aspas, de vacina, na verdade, a gente chama de uma imunomodulação, quer dizer, ela reage demais aos ácaros ou fungos, não sei, que não sou a médica dela, mas algum desses alérgenos, e a vacina é para diminuir a resposta dela a estes agentes no ambiente. Lógico que ela não pode entrar num porão empoeirado, mas é para ela tolerar uma exposição moderada, média, a esses agentes do ambiente, porque afinal de contas, esse tratamento que você faz, parte dele, Suzana? Exatamente, é isso que a doutora está falando, porque depois do tratamento com a vacina, eu não fiquei 100% imune aos problemas, mas a crise é muito menor. As crises agudas que eu tinha antigamente, hoje em dia eu não tenho mais. E o limiar de tolerância, quer dizer, se ela antes, por exemplo, você entrasse num teatro empoeirado,
por 2 horas já tinha isso uma mesmo. crise, ela agora aguenta em um teatro uma vez ao mês. É exatamente isso. Tá? E realmente os medicamentos, os corticóides modernos, que não são de absorção sistêmica, não há risco, mas mesmo estes têm faixa etária, porque às vezes o vizinho indica, né? Mas o seu filhinho às vezes tem 1 aninho, não tem idade para usar aquele spray. Em relação à questão das crianças, as crianças e os idosos são 2 grupos principalmente levados em consideração na hora de divulgação de vacinas da gripe. Por que esses 2 grupos, doutor Paulo? Porque eles têm a maior morbidade e mortalidade. Uma vez que eles tenham a doença, eles vão ter a forma mais grave, maior risco. Os extremos, os muito jovens e os mais velhos, são aqueles que têm mais risco de, pegando a doença, morrer. A gente tem que lembrar que as doenças respiratórias, quando a gente não consegue evitar que ela se agrave, é a primeira causa de internação hospitalar no Brasil. E a 4ª causa de morte. Agora eu falo quando é primeiro, tirando os partos, né? Que parto você interna, mas não está doente, né? Então, dentre as doenças, a doença respiratória é que mais faz essas a dicas pessoa ir todas para que o a gente está hospital. falando aqui são importantes serem Importantíssimo ressaltadas prevenir. e que pais e mães, né, fiquem bem Exatamente, atentos. para a sua crise não ser grave e você acabar hospitalizado. A gente está quase chegando no finzinho do programa. Rapidamente eu quero responder aqui 2 perguntas, que é a do Dilermano, de Campos dos Goitacazes. Obrigado, Dilermano, aí pelo recado para a gente. Ele quer saber se quem faz retirada das amígdalas possui menos chance de ter inflamação na garganta. Isso é verdade ou isso é um fato? Não, vai ter menos inflamação nas amígdalas, né? Porque sem amígdalas... Sem amígdala não vai ter amígdala para inflamar. Ele poderá ter faringite. Então, eu como alergista e imunologista, reforçando a questão de por que as criancinhas e por que os idosos têm mais vulnerabilidade à gripe e às complicações da gripe, é porque o sistema imune da criança é imaturo, então existe uma imaturidade imunológica, e no adulto a gente tem a imunossenescência. Quer dizer, existe uma perda da função imune progressiva a partir dos seus 65 anos. Então tem que ficar mais alerta aí com a questão da saúde. Todo mundo diz que a velho volta a ser criança, né? Com relação ao sistema imunológico, volta Isso mesmo é a ser fato. criança. Isso é fato. A pergunta aqui do Pedro, também do Rio de Janeiro. Obrigado aí, Pedro. Ele disse que o ar-condicionado dos carros novos já veio com filtro. Ele pergunta o que fazer com os carros antigos que não tem filtro. Então, na verdade, tem que fazer uma manutenção desse ar-condicionado, né? Não só do carro, como de casa também, né? Não incentivar quem precisa automobilística, tem que trocar de carro. Tem que trocar de carro, mas, na verdade, Mas isso é não, importante de casa também, os né? filtros dos carros novos também. Os carros novos também, né? Não é o que você comprou, não tem durabilidade para a vida. Aliás, falando em questões assim, está saindo no social, socioeconômico, lembrar que, embora com todos esses números, né, que o Paulo trouxe tão bem, essas estatísticas da importância das doenças respiratórias, lógico que não são todas alérgicas, mas as alérgicas com certeza são as mais prevalentes dentro das doenças respiratórias, especialmente das crônicas, das agudas, certamente as infecciosas E as são na crônicas frente, agudizadas, né? mas das crônicas agudizadas, e a gente tem poucos serviços de alergia no serviço público. A verdade é essa. Então a isso demora no diagnóstico... Quer dizer, alerta importante que busquem, né, esse tipo de informação e busquem esse tipo de então serviço. são poucos Inclusive locais. aqui a Renata pelo Facebook perguntando onde ela deve buscar um atendimento, tem que procurar um médico especialista, um alergista para fazer esses só, testes e ver se você consegue Renata, pensar se em você prevenção. se você for do Rio de Janeiro, Rapidinho, você pode entrar no site da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Rio de Janeiro, asbairj.org.br, que tem uma relação de todos os serviços públicos de alergia e todos os médicos alergistas com título de especialista. Se E eu mostro para precisar, você de casa clínica agora privada. também na internet o site rapidinho do Ministério da Saúde, que é o Portal Saúde. Você pode buscar aí onde tem esse serviço pelo Sistema Único de Saúde em qualquer parte do Brasil. Infelizmente o nosso tempo aqui já estourou, então obrigado aos 3 pela presença aqui comigo hoje. Foi um prazer recebê-los no Conexão de hoje. Muito obrigada. Você de casa, obrigado aí pela companhia de sempre. Eu espero você aqui então de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 e 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.